Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os poluentes, vários tipos de poluentes, e a função especificamente em um hormônio, os hormônios produzidos pela tireoide e o hormônio que estimula essa glândula tão importante no nosso corpo. Então, nós vamos ter que falar de metais pesados, vamos ter que falar de plásticos, de poluentes ambientais. Será que tudo isso influencia a função da tireoide, que é uma glândula tão importante para o nosso metabolismo? Né? Sem a tireoide, aí você vê que nós vamos engordar muito na maioria dos casos. Então, pode ver que quando nós vamos tratar paciente com obesidade, tem que pedir exames dos hormônios tiroidiano e do estimulador, TSH, né, do hormônio tiroidiano. Então, assim, é importante a gente avaliar o paciente para identificar também se, de repente, essa obesidade é uma causa relacionada a alterações do hormônio tiroidiano. Então, olha só aqui, nós estamos nessa publicação aqui falando dos impactos dos poluentes ambientais nos níveis do hormônio tiroidiano, hormônio da tireoide. Então, nessa publicação, como que foi feita a metodologia e tudo mais, né? Tem uma revisão na literatura falando de fatores ambientais que vai levar a alterações no TSH, que é um hormônio que vai produzir lá na hipófise, que vai estimular a minha tireoide a produzir T4, que vai ser convertido. Uma parte no tireoide e a maior parte na periferia em T4, né? Então, assim, veja só. Aliás, em T3. Então, veja só. Você vai ter fatores de vida estimulando, ou seja, impacto de tabagismo, obesidade altera o hormônio tiroidiano, sim, altera TSH, muitas vezes sim, quando emagrece também. As dietas, para ver com relação a esses hormônios, poluentes químicos, nós vamos ver hoje, poluentes metais pesados, pesticidas e nitratos. Será que a gente tem muito contato com pesticida? Hoje no almoço estava comendo moranguinho ainda e eu estava comentando isso com a minha esposa. Eu falei, olha só o morango, você lava, 6, 7 horas depois já está apodrecendo. Imagina o tanto de pesticida que não tem ali para conseguir conservar o morango, que é uma das frutas que mais utiliza pesticida. Então, a gente entende que metais pesados, por exemplo, nós vamos avaliar o chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio, pode exercer efeitos significativos nos hormônios da tireoide, inclusive o TSH, T4 e T3, e a tiroglobulina. Então, esses exames aqui, esses T4, T3, tiroglobulina, tiroglobulina, TSH, isso aí tem que ser solicitado para os pacientes, né? Quando você vai no médico e vai tratar emagrecimento, é fundamental. Então, assim, o que que altera a minha tireoide? A gente sabe, ó, o cigarro vai alterar, o álcool vai alterar, e você vê que o índice de alcoolismo começou a aumentar, tinha diminuído, cigarro, aliás, tinha diminuído, começou a aumentar, o álcool também, obesidade também, o emagrecer e voltar, o efeito sanfona, tem um vídeo aí no canal sobre o efeito sanfona, legal. Exercício para o bem, o exercício é muito bom, mas eu estou falando que altera, não estou falando se altera para o bem ou para o mal. Quem fuma e bebe sabe que provavelmente a pessoa não entende nada de fisiologia. Mas ela vai falar, provavelmente é prejudicial, porque o cigarro e o álcool é prejudicial para tudo, né? O tipo de dieta da pessoa mediterrânea, uma dieta mais em carboidrato, uma dieta mais inflamatória, com mais processados, né? Uma dieta mais com ultraprocessados, tudo isso vai influenciar na função da tireoide, né? Também produtos químicos aqui, né? E outras substâncias, e nós vamos analisar com relação a isso. Então, poluentes orgânicos. Foi avaliado, né, vários tipos de poluentes orgânicos aqui. Não vou falar esses nomes específicos, mas entender que muitos resultados no efeito do TSH e do T4 foi muitos resultados inconsistentes. Então, teve os resultados que aumentaram, outros diminuíram nessa revisão da literatura, né? Apenas um resultado foi mais significativo, o outro foi inconsistente, inconsistente. Então, com relação a poluentes, se tem dúvida que isso interfere na tireoide. Tem alguns trabalhos que falam que sim, outros falam que não. Tá, se você, pessoalmente, gente, o que não for saudável, poluente é saudável, né? Poluentes orgânicos persistentes, ali que a gente vê, é saudável, não é. Então, vai ter alguma alteração? Sim, no nosso organismo vai. De repente, já não tem tantos trabalhos e publicações relacionados à tireoide, mas tem relacionado a outros aspectos fisiológicos. Então, com relação a produtos químicos, então, assim, o bisfenol, que é o que vem do plástico,
A água vem no plástico, tomando sol e sai bisfenol. Você compra um franguinho assado no sábado ou no domingo, tá no plástico. O arroz quentinho no plástico. O feijão, tudo que você compra vem no isopor, vem no plástico. E aí, até você comprar, leva para tua casa, larga lá, vai fazer a mesa, vai chamar o filho, a esposa, né? Você já contaminou o BPA, né? O bisfenol. Então, assim, este, sim, reduz a síntese do hormônio tiroidiano. Então, olha só, tudo que for, se for criança, então, não esquente a comida da criança. É muito comum criança ter copo e prato de plástico. Por quê? Porque ela joga no chão e quebra, não é? Então, o que que você faz? Não esquenta em micro-ondas. Você põe o arroz, põe carne, ela esquenta no de louça e põe no de prato, no de plástico. Porque você vai evitar contaminações desses poluentes aí, principalmente do bisfenol. O fitalato também tem um efeito antagonista à ação do hormônio. O que é antagonista? O hormônio agonista é aquele que ajuda, antagonista é o contrário. Então, ele tem uma ação contrária, né, aos hormônios tiroidianos, os fitalatos. Os pesticidas impactam na metabolização da produção desse hormônio, também altera, tá? Então, diversos componentes químicos a gente vê presentes sim, no nosso ambiente, igual o plástico, que está, principalmente o plástico, demonstra que altera as funções dos hormônios da minha tireoide. Isso vai repercutir em algumas doenças aqui. Então, o que que nós temos que entender? Que, ó, chumbo, cádmio, arsênio, leva a alterações de TSH, T4, T3 e tiroglobulina. A tiroglobulina é um importante marcador para você ver doença autoimune, por exemplo. Né? Você já está começando acima de 30, opa, já preocupa com essa tiroglobulina aí. Outros produtos químicos, igual eu coloquei lá, o plástico, o fitalato, os pesticidas, também tem resultados, sim, inconsistentes. Muitos estudos falam que sim, outros falam que não, mas a maioria acha que sim, tem um impacto. Já os poluentes, o bisfenol, os outros poluentes que eu falei lá também têm algumas alterações, uns falam que sim, outros falam que não, mas o impacto geral, quando a gente junta a maioria desses trabalhos, fala o quê? Que poluentes ambientais têm um impacto significativo e complexo na função da tireoide, falando só de tireoide, que leva a alterações do T3, T4, TSH, tiroglobulina, e isso ainda precisa de ter mais estudos e mostrar. Então, nós precisamos de amostragens maiores, de estudos maiores ainda. A gente sabe que tem alterações, como médico a gente sabe, mas a gente tem que se basear na literatura. Então, a literatura vai trazer muitas vezes a comprovação daquilo que você já vê na sua prática do dia a dia, né? Então, criar métodos de dados para avaliar não é tão simples no Brasil, isso é feito nos Estados Unidos, que eles mapeiam bastante, ver parte genética e desenvolver estratégias para isso. Então, a gente observa, sim, que poluentes ambientais alteram os níveis, igual eu mostrei aqui, de hormônios da tireoide. Então, é importante esses resultados detalhados formar insights valiosos para a compreensão da complexa relação entre exposição a ambientes. A gente vê, por exemplo, cidades que têm mais, olha que interessante, cidades que têm mais poluentes, o índice de obesidade é maior. Não estou falando que é um poluente só que vai engordar, tem vários outros contextos, mas são insights que a gente tem que começar a ver a necessidade de ações para reduzir a poluição e contaminantes das nossas frutas, legumes, alimentos e tudo mais. Então, vem aí, na verdade, uma publicação para alertar que a gente deve sim olhar com mais atenção e ter mais dados para ter mais publicações relacionadas a essas contaminações. Tá joia? Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.